Fala, nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu separei o programa Sport TV News. A gente vai ver a apresentação do zagueiro Pablo, consequentemente a lesão que ele sofreu no treinamento. Vamos ver também Renato Gaúcho falando sobre o erro de Andrés Pereira na final da Libertadores. Também que Marcos Braz avisa que o Flamengo está no mercado em busca de reforços de qualidade. E sobre a denúncia contra Gabigol, porque ele comemorou o golzinho assim, ó, contra o Vasco. Que absurdo. Realmente só acontece no futebol brasileiro. Isso é o cúmulo do absurdo contra o melhor momento do futebol, que é o gol. Você fazer o gol e não poder comemorar somente no futebol brasileiro. Que absurdo. Quero deixar os créditos desse vídeo para a Sport TV, o link está aqui na descrição do vídeo. Quero convidar você a se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações, deixar o seu like. Tudo isso é de graça. Por quê? Porque eu trago para vocês aqui o vídeo dos programas que você geralmente não pode assistir no momento que está passando. Você deve estar na faculdade, no trabalho, na escola, e eu separo para vocês aqui e você assiste no horário mais conveniente para você. Então, em troca, eu peço que deixe seu like e se inscreva no canal. Tudo isso de graça. Você só vai contribuir para o crescimento aqui do canal. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Uma apresentação como nos velhos tempos. Sala de imprensa cheia. Pesada. Reforço vestindo a camisa, posando para fotos com os dirigentes, com a família e dando aquelas respostas que o torcedor gosta de ouvir. Estou muito contente, muito animado, muito motivado para contribuir o máximo possível. E eu irei me doar ao máximo, né? Costumo dizer que eu irei dar minha vida por esse clube de uma grandeza imensa, de uma camisa pesadíssima. Pablo vem com o status de homem de confiança do técnico Paulo Souza. Trabalharam juntos no Bordeaux da França. Eu conheço o Paulo muito bem e sempre ele vai prezar a equipe, né? Então acredito que essa forma dele imaginar é para deixar todo mundo muito preparado para quando aparecer a oportunidade. E eu vou me encaixar como todos. E esse encaixe pode ser bem rápido. Há boas chances de um novo camisa 30 ser relacionado para o jogo contra o Vasco no domingo. Esse ano foram feitas 3 contratações. Além do Pablo, chegaram também o zagueiro Fabrício Bruno e o atacante Marinho. E segundo os dirigentes, o mercado rubro-negro ainda não está fechado. Não é novidade que o clube está atrás de um goleiro. Santos, do Atlético Paranaense, está no radar do clube e o nome dele já foi aprovado pelo treinador. Mas por enquanto, nenhuma negociação foi confirmada pelas partes. Paulo Souza também quer mais um volante, lembrando que Andrés Pereira deverá ser contratado definitivamente. Ontem, inclusive, no programa Tá na Área do Sport TV, Renato Gaúcho, ex-treinador do Flamengo, falou sobre o jogador e o erro na final da Libertadores. É um jogador nível muito alto, é um jogador que hoje, infelizmente, ele está, digamos assim, um pouco marcado pela torcida do Flamengo, mas vocês podem anotar aí que é um jogador que no futuro ele vai chegar à seleção brasileira. Mas, sejam negociações nacionais ou internacionais, o Flamengo sabe que tem menos de um mês para completar o elenco. No dia 2 de abril, a Libertadores encerra o prazo das inscrições para a fase de grupos. E a partir do dia 12 de abril, o futebol brasileiro fecha a primeira janela de transferências de 2022. A gente já vai falar do Renato Gaúcho e da declaração sobre o Andrés Pereira, porque, dentre outras coisas, ele revelou que o Andrés Pereira chorou muito depois daquela decisão contra o Palmeiras e se sentiu muito culpado, muito responsável pela perda do título. Já vamos chegar lá, mas antes, qual é a música? Pablo está no Flamengo. E olha, dois zagueiros nessa temporada. Se os torcedores reclamavam, até teve o Bruno Viana, né? Na temporada passada, mas não foi. Veja só, por que foram 2 zagueiros? Na verdade, você não precisaria contratar 2 zagueiros. Quando o Flamengo montou esse elenco. Porque na contratação do Fabrício Bruno não existia possibilidade dos jogadores da Ucrânia e da Rússia chegarem no Brasil. Abriu uma possibilidade de você ter um jogador com um nível superior. O Pablo é um zagueiro de altíssimo nível.
Pablo é um zagueiro que chega para ser titular do Flamengo, porque até quando o Flamengo contratou Gustavo Henrique e Léo Pereira, eram dois jogadores que tinham desempenhado muito bem no ano anterior por suas equipes, Santos e Atlético Paranaense, mas que não tinham o histórico que tem o Pablo. O Pablo tem um histórico já com mais experiência, internacional, e acho que é uma boa oportunidade de mercado que o Flamengo está aproveitando. E tem já o entrosamento, né? Lembrou aí o Eric na reportagem da época do Bordeaux, tempos de Bordeaux com o Paulo Souza. Conheceu o Paulo Souza no Bordeaux. O Pablo teve 2 passagens, né, pelo Bordeaux, teve um empréstimo pelo Corinthians, que ele foi bem também, depois voltou para o futebol da Europa. E assim, o Paulo Souza sabe muito bem como utilizá-lo. E pode, quem sabe ele não utilize 3 zagueiros de verdade. Zagueiros. 3 zagueiros, né? Não, ele já em alguns momentos colocou essa situação. E aí pode até ter um lateral esquerdo do time de repente. Que já tem, né? A gente brinca nas conversas no WhatsApp, tem um lateral esquerdo com asterisco, mas tem, que não está sendo usado como lateral esquerdo, né? Léo Lepre, eu vou querer te ouvir também, mas já que a gente está falando de reforços, eu vou trazer para cá a fala do Renato Gaúcho sobre o Andreas Pereira, que ele fala, inclusive, em seleção brasileira, que o cara tem um potencial danado. Vou tratar ainda como reforço, porque a negociação, embora esteja avançada, ainda não está concretizada, da compra, né? Sim. Aliás, bem carinho, né? É um jogador que já estava no elenco. Mas já estava no elenco, claro, Tinha a possibilidade de sair, mas não vai ficar, e o Flamengo vai comprar. Andreas Pereira, você vê esse potencial todo? O Léo Lepre disse que tem potencial para a seleção brasileira, que é um baita jogador, que ainda pode se desenvolver. O que você acha dele? Não, é um baita jogador, realmente, mas eu acho que ele tem um potencial de crescimento. Eu acho que o Renato Gaúcho deixou isso bem claro, na verdade, né? Que tem um potencial de crescimento ainda a ser explorado. Nesse momento, ele não tem futebol para a seleção brasileira, nem para competir com os jogadores que estão ali jogando na posição dele, que o Tite tem chamado frequentemente. Mas acho que o Andreas Pereira tem sim esse potencial de crescimento e é importante para ele estar no Flamengo, onde é uma vitrine boa, importante. O Andreas Pereira ele fica muito marcado pelo erro individual, mas ele foi muito acolhido, ele chora. Eu acho que até parte da culpa que ele carrega é porque quando ele retorna, né, quando o Flamengo retorna ao Brasil depois da final em Montevidéu, a torcida ela acolhe ele, né? Tem aquela imagem dele chegando, os torcedores conversando com ele, se eu não me engano é no aeroporto, logo depois também num treino, a torcida gritando o nome dele num jogo logo depois da final contra o Palmeiras. Então o Andreas Pereira parece que aquilo ainda deixa ele mais carregado com sentimento de culpa, porque realmente a torcida abraçou ele, sabe que ninguém erra porque quer, né? Erra, porque somos seres humanos e isso acontece em qualquer profissão, em qualquer meio. E ali ele ficou muito marcado, então eu acho que o sentimento dele, que era um jogador que chegou com esse peso de ser um jogador europeu, né? E a torcida do Flamengo dizia isso, os jornalistas também diziam isso, o próprio clube dizia isso, a gente tem um volante de formação europeia, um volante que foi formado no futebol europeu, e aí colocaram ele muito acima do resto, e aí quando ele comete aquele erro, parece que tudo isso foi colocado em xeque, porque falou, olha, eu cheguei já com um cartaz tão grande, com um slogan tão grande, eu cometi esse erro que custou o título ao Flamengo. Mas ele não pode ficar marcado por esse erro, né? Porque é um jogador com um potencial muito grande. Hoje não tem espaço na seleção brasileira, mas mais pra frente ele pode ter. Agora ele precisa recuperar o futebol dele, colocar a cabeça no lugar, porque ele tem tido dificuldade de jogar. Não sei exatamente se ainda com o impacto causado dessa falha, mas a gente tem visto erros repetidos dele no meio-campo, principalmente perdendo as bolas e proporcionando ao adversário saídas em velocidade, contra-ataques, errando os passes. Ele ainda não conseguiu recuperar o futebol que ele parece ter, sempre pareceu ter. E precisa ver se ele vai conseguir. É muito importante que ele tenha tranquilidade e que ele recupere-se para poder valer esse dinheiro que o Flamengo está investindo. Então, eu ia chegar aí. Sempre pareceu ter futebol para 60 milhões de reais. Esse é o valor que o Flamengo vai pagar. Não, ninguém, assim... Por 75% dos direitos. Você sabe que esses valores eu acho tudo muito bizarro. Tudo tá. Mas, enfim, a gente sabe que a realidade do mercado é essa. O dinheiro não é meu, né? Quem tem dinheiro que sabe o que está fazendo com o dinheiro. Acho muito dinheiro. Mesmo sendo um bom jogador, sendo um jogador com potencial, acho que é um valor muito alto.
Bom, na reportagem o Eric contou pra gente que o Flamengo ainda não parou no mercado, ainda vai trazer outros nomes ou vai tentar outros nomes e o Marcos Braz também falou sobre. Vamos ouvir. Ninguém quer mais contratar do que quem está aqui na diretoria do futebol. Você sempre quer contratar o melhor jogador, o jogador mais forte, o jogador que possa fazer o melhor pro clube. O elenco do Flamengo é um elenco que eu tenho certeza absoluta que está apto a disputar o título da Libertadores. Isso não quer dizer que a gente não fique e não tenha o cuidado de sempre estar se reforçando. Agora, tem bastante tempo aí para a gente fazer as contratações. Não sei se serão possíveis, não sei se serão... Possíveis serão, não sei se serão efetivadas. O que eu posso falar é que o certo mesmo, o melhor dos sonhos era que todos esses jogadores estivessem aqui no primeiro dia, para que o Paulo analisasse, conhecesse e de fato, fizesse o seu trabalho. Não foi possível por várias situações. Flamengo. Não, mas se tem essa cobrança em cima do Flamengo, né? Imagina dos outros clubes, o Flamengo com um dos elencos mais poderosos do Brasil. Então, mas talvez exatamente por isso... Não, tudo bem, tem um dos elencos mais poderosos do Brasil, mas também tem as finanças em dia, né? O Léo Lepre, não dá para cobrar igual de todos os clubes, você concorda? Não, exatamente. Por isso que eu acho assim, calma, gente, também, né? Um elenco é bom, tem algumas posições bem pontuais. Talvez, como o Eric trouxe também na reportagem, talvez o primeiro posto do time, né? Talvez para o gol seria bom ter uma alternativa ao Diego Alves também. Seria interessante, o nome do Santos agrada muito. O João Paulo, goleiro do Santos, também é um ótimo, excelente goleiro e não é dessa temporada, né? Então, já vem fazendo um grande trabalho. Na temporada passada também já fez um grande trabalho. Então, são nomes muito interessantes. Imagina o Flamengo se reforçando com esses jogadores que se destacam nos clubes onde estão. São dois goleiros que são titulares dos clubes onde estão. Se chegassem ao Flamengo, provavelmente eles iam brigar pela titularidade também, né? O Lofredo falou isso durante a semana. Não, veja só. Eu, num primeiro momento, imaginava que o Flamengo não precisasse de goleiro por conta do Diego Alves estando em condição física, conseguir desenvolver um bom futebol. Já não tenho essa certeza. Já mudei de opinião. O Diego Alves voltou, parece que não emplacou. O Hugo ainda é um goleiro que tem informação e tem algumas dificuldades técnicas que são difíceis de desenvolver. Depois que passa certa idade, embora ele seja jovem, essas dificuldades elas são desenvolvidas com 12 anos, com 12, 14 anos. Mas enfim, que é o jogo com os pés principalmente, né? Mas enfim, ele tem uma certa irregularidade também. Mas enfim, eu acho que o Flamengo precisa de goleiro. Agora cheguei à conclusão que sim, o Flamengo precisa de goleiro. De resto, gente, melhor elenco do Brasil ao lado do Atlético Mineiro e do Palmeiras. São 3 elencos mais ou menos no mesmo nível. O Flamengo tem o número de zagueiros de qualidade suficiente para um campeonato brasileiro. Lateral? Talvez na lateral direita o torcedor do Flamengo quisesse ter outras opções. Ainda mais nem usando sempre, né? Lateral esquerdo não precisa porque o técnico não vai usar mesmo, embora tenha lá, né? Tem diversos, né? E do meio para frente as opções são inúmeras. Tanto que o Marinho até foi usado contra o Vasco, mas assim, é até pouco usado. Foi uma das contratações, uma contratação relevante do Flamengo para essa temporada e é até pouco utilizado. Então tem muita opção. Talvez precise realmente do goleiro. Talvez não, eu até diria que precisa de um goleiro. Mas é só isso. O resto é o melhor time dos 3 melhores times do Brasil. Não, vai ter que criar um protocolo que o jogador que faz o gol num clássico aqui em São Paulo, que no caso é torcida única, ele tem 5 minutos para ir pro vestiário, comemorar lá, chorar, ligar pra mãe, pra quem quer que seja, fazer um telão com a torcida, e aí ele volta pro jogo porque a torcida não pode ver ele comemorando. Isso é um absurdo. E só deixando claro, também não vi problema nenhum na comemoração do Gabigol, que foi denunciada. A gente já vai falar disso também. Assim, mesmo que tenha um nível provocativo leve, tá dentro do aceitável. A gente às vezes não reclama que tá faltando isso no futebol? O cara é vaiado o jogo inteiro. Aí ele vai pra torcida adversária e põe a mão no ouvido, falando, agora me vai agora, quero ouvir as vaias.
Se o futebol não permitir isso... Eu também Vai confesso ficar bem. que... O Romário vivia comemorando assim. Não, se a gente voltar, vivia. Romário, Edmundo. Se a gente voltar isso, então... Ó, informação de agora, já que a gente já falou de Pablo, tá falando de defesa e zagueiros. O Flamengo conta no seu Twitter, na sua conta oficial, no treino da última quinta-feira, que foi ontem, Pablo sofreu um trauma direto no joelho direito após uma dividida. O atleta realizou o exame, que constatou uma lesão no ligamento colateral medial. Iniciou fisioterapia com isso. Não deve, aliás, não vai jogar domingo, porque a gente já sabe que vai demorar aí uns 2 meses para se recuperar. Destaque do nosso GE. Globo, como a gente falou do Roger Guedes e eu acabei antecipando essa informação do Gabigol, vamos lá. Procuradoria do TJD analisa denúncia contra Gabigol por comemoração em clássico. Essa aí, ó. Fez o gol, botou a mãozinha ali e tal e foi denunciada. Então, nessa sexta-feira, o procurador vai decidir se entra com pedido. E o Gabigol falou, ó, já fui ofendido, já jogaram coisa em mim e sou denunciado por comemorar o gol. É um absurdo. Pois é, ó, olha ele aí. Denunciado por fazer gol, ok. Ser chamado de macaco, jogar água e tênis, pode. Aí a gente tem que ler isso aí, vamos falar. Errado. Não tá.